Estamos no vídeo 4 do módulo 1 do nosso curso Redação para Vestibular, os tipos de argumentos e a sua articulação no texto. Se você está chegando agora ou se não está chegando agora também, não deixe de inscrever-se no canal, comentar os vídeos, curtir aí o nosso vídeo ou descurtir se você não gostar e comentar e falar, dar a sua opinião. E ligar ali o sininho, né? Se você se inscrever, vai se inscrever, ligar o sininho aí para poder receber as notificações das lives, dos novos vídeos, dos lançamentos do curso, beleza? Não perca isso, você nos ajuda a manter, a continuar, a aprofundar e melhorar o nosso curso, a bater as nossas metas, tá? Também dá uma olhada aí na descrição, as formas como você pode assinar o nosso curso e receber aí materiais exclusivos, ter uma participação mais ativa na definição de temas de lives, saber, né, ver lives exclusivas no nosso grupo de Facebook e etc. Várias coisas que fazemos aí para melhorar a tua nota na sua redação, beleza? Conto com a sua participação para que possamos melhorar e seguir adiante. Então vamos ver o que veremos neste vídeo. Neste vídeo faremos uma introdução sobre os tipos de argumentos que podem ser usados em textos dissertativos e argumentativos. Eu digo introdução porque depois, quando virmos desenvolvimento, vamos trabalhar de forma aprofundada cada um deles, né? Como que eles estão sendo usados, assim como já estamos vendo nas lives, eles em uso nos nossos textos, certo? Dentro disso, qual que é a força de verdade que cada um desses argumentos tem? Quais são os prós e os contras da utilização de cada um desses tipos e como que eles podem ser articulados no nosso texto, certo? Uma conversa. Argumentar é lançar mão de informações, de ideias, de hipóteses, de linhas de raciocínio, de metáforas, de analogias que explicam a sua tese, a sua opinião. É um diálogo constante que ocorre numa argumentação, em que você traz para o seu texto aquelas ideias, aquilo com que você concorda, né, o que concorda com o teu ponto de vista, e também aquilo que discorda do teu ponto de vista pode ser trazido também para ser rebatido aí, não é? E para dar mais força para aquilo que você acha que é a verdade. Uma boa argumentação, ela mobiliza aquilo que já foi dito sobre um tema, aquilo que já se falou sobre, ou que pode ser aplicado a este tema sobre o qual você está falando, por analogia, não é? E como podem ser feitas essas analogias, etc. Que ideias são essas, né? Que já ditos sobre um tema podem ser trazidos. Você pode trazer ideias sociológicas, filosóficas, você pode trazer relações com metáforas e analogias com obras artísticas, seja música, livros, teatro, cinema. Você pode trazer dados de pesquisas, não é? Exemplos concretos de fatos ocorridos em lugares com pessoas e etc. Você pode citar pessoas que são autoridades naquele assunto. Por exemplo, essa é a conversa que você está a construir no seu texto. Você traz aquilo que você concorda para te dar força, mas também pode trazer aquilo que discorda de você, não é? Uma boa argumentação, ela sempre parte do que o seu opositor, a pessoa que pensa o contrário, diria sobre o assunto. Eu coloquei lá, né, no grupo, para aqueles que fazem parte do grupo, um texto que fala sobre isso, sobre de onde parte a argumentação, porque você tem que considerar sempre o que o opositor, aquele que diz o contrário, está dizendo ou diria sobre o assunto, beleza? Vamos ver então quais são os tipos de argumentos que eu posso utilizar aí no meu texto dissertativo. Há 3 grandes grupos de argumentos aí, né, que a gente chama. São argumentos primeiro grupo, argumentos de senso comum ou raciocínio lógico, apesar de o raciocínio lógico ter uma relação com o texto todo, mas existem argumentos de raciocínio lógico, de lógica, não é? Você tem aí as analogias,
não é? Fazer uma relação com alguma coisa e etc. As alusões, nós chamamos, aludir a algo. E você tem os dados científicos. Esses são os 3 grandes grupos. Dentro desses 3 grandes grupos, vamos entender qual que é cada um deles e por que é bom e por que é ruim, às vezes, utilizá-los, né? Quais são as forças e as fraquezas de cada um. Vamos olhar, então, primeiro para o senso comum. O que é senso comum? Senso comum é aquilo que todo mundo sabe, que é de conhecimento comum. As pessoas elas aceitam aquilo como verdade, ainda que não tenha um fato concreto ou um dado que mostre, né, a veracidade daquilo. Quer ver um exemplo? Quando você diz, por exemplo, a educação é importante para o desenvolvimento tecnológico. Isso é uma coisa de senso comum. As pessoas não vão dizer, não é importante não. Sem educação, todo mundo consegue desenvolver tecnologia do caramba. Será mesmo? Não, né? É preciso aí, desde quando o homem inventou a roda, um teve que mostrar para o outro como fazia, senão teria que descobrir a roda cada vez, todo dia, não é? Então educar é muito importante para isso. Você não precisa de uma confirmação, a pessoa já aceita aquilo como verdade. O raciocínio lógico ele é muito usado. Ele tem que permear o seu texto como um todo, tem que ter uma lógica entre cada parte, né? Mas aqui a gente está falando de um raciocínio lógico que é desenvolvido em um parágrafo, que se desenvolve naquela famosa estrutura. Se acontece X, então, ou logo, acontecerá Y. Quais são os prós e quais são os contras de usar esses tipos de argumentos? Nós vamos ver se você está pensando assim, nossa, mas ele já vai falar, não vai dar um monte de exemplos, etc. Nós vimos e nós vemos nas nossas lives esses exemplos sendo usados e esses argumentos sendo usados e vamos mostrando, olha, aqui o raciocínio lógico, olha aqui, né, um senso comum e etc. E também veremos na parte do nosso desenvolvimento argumentativo, módulos à frente. Então não fique triste aí, né? Isso ainda vai ser aprofundado. É uma introdução. Prós e contras do senso comum do raciocínio lógico. Os prós, vou colocar na tela para você para ficar mais fácil você acompanhar aí, né? Ele é intuitivo, ele é de fácil utilização, ele apela para uma identificação direta, aquilo que a gente chama de obviedade, ele é óbvio, né? De cara a pessoa fala, realmente. Quais são os contras? É muito lugar comum. Apesar de ser aceito, ele tem pouca força, porque é de fácil refutação. Um senso comum é fácil também você encontrar um outro senso comum que possa refutá-lo. Você pode também, de repente, ele pode expressar um preconceito, ele pode fazer uma simplificação, ele pode ficar muito próximo do que é uma mera opinião, não é? Então esses são os prós e os contras aí de um senso comum sendo utilizado no seu texto, né? Vou dar um exemplo, para que também não fique tudo, né, só apenas jogado aí. Olha o exemplo de um raciocínio lógico que envolve aí esse senso comum, um senso comum de lógica. A pessoa diz, você afirma, né? Você está escrevendo um texto sobre cotas, se você é a favor, se você é contra cotas, deve haver política afirmativa, não deve haver, etc. Você é contra, né, esse tipo de política, e aí você coloca o seguinte, né, exemplo de senso comum aí. Joaquim Barbosa, negro, chegou a ser presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, sem auxílio de nenhuma cota. Se isso aconteceu, então fica claro que o fator primordial para o sucesso é independente da cor da pele. É o esforço de cada um. Cotas são, portanto, racistas. Que raciocínio lógico. Uau, só pode ser isso. No Facebook, a pessoa coloca lá a hashtag simples assim, não é? Aí o seu leitor, ele aceita a princípio, mas aí ele começa a pensar um pouco sobre isso. Ou alguém vai lá e comenta, não é? Mas peraí, quantos por cento da população brasileira é composta por pessoas negras? Não é? Quantos deles já foram? Quantos presidentes do STF nós tivemos negros? Quantos negros terminam de cursar uma faculdade no Brasil? Eita!
Se o seu pensamento, que está usando esse raciocínio e senso comum para defender que cota é racista, seu pensamento não é racista, então encontramos uma contradição aí, né? De fácil refutação. Porque você disse, você usou uma exceção, pois se tantos por cento são negros, se poucos entram no STF ou conseguem concluir uma faculdade e ele conseguiu pelo esforço próprio, você está usando uma exceção como se fosse uma regra. E aí o preconceito volta-se contra o teu próprio texto, não é? Se você é contra cotas, você deveria buscar outros tipos de argumentos, de repente outras autoridades, que vão dizer aí que isso impulsiona, né, um olhar racista, que deveria ter um outro tipo de padronização, de ângulo, e etc. Ok? Vamos ver agora então, terminamos aí essa questão de senso comum e raciocínio lógico. Vamos ver o que são as alusões. Alusões. Aludir é fazer referência, citar, mencionar alguma coisa. Então, se você achou que era uma coisa, nossa, difícil, complicado, é difícil fazer, mas não é assim tão complexo, né? Aludir, quando eu falo assim, ele usou uma alusão, fez alusão, etc., fez referência, citou, mencionou alguma coisa. Então, para você demonstrar uma tese, explicar, né, a sua opinião sobre determinado assunto, saindo um pouco aí do senso comum, desse raciocínio mais simplista, mais raso, você pode fazer essas alusões, citar outras coisas, outros textos, outros autores, outras autoridades, que são diversas as fontes, né, de alusões. Vamos ver aí quais são as fontes de alusões. Olha só. As alusões, elas podem ser alusões a fatos históricos e de conhecimento geral. Dá uma olhada aí na sua tela quais são esses tipos, não é? Fatos históricos, por exemplo, né? Você tem eras históricas, você pode aludir às guerras mundiais ou até locais, né? Guerra do Iraque, Guerra do Vietnã, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução, sei lá, de 64, se você acha que foi uma revolução, as evoluções ou involuções, para onde a gente está indo, de onde a gente veio, etc. Alguns escândalos ocorridos aí, né, no mundo e etc. Movimentos sociais, culturais, Semana de Arte Moderna, etc, etc, etc. As alusões podem ser também alusões a filósofos, a sociólogos, a personalidades, a autoridades no assunto, não é? Olha aí, vou colocar para você os exemplos aí desses tipos de alusões. Vai lá. Determinada escola filosófica, não é? Você pode aí aludir ao classicismo, ao positivismo, etc., né? Ou sociológica, como já até estou a dizer aqui. A cientistas, vou citar o Albert Einstein, vou citar o Stephen Hawking, vou citar alguém assim, um estadista, vou citar Churchill, eu gosto desse pensamento de direita, vou citar ou então, vou citar o Stalin ou o Hitler, não faça isso, porque é muito polêmico. Vou citar escritores, não faça isso não, pode fazer tudo que você quiser dentro, se serve para o teu texto, é lindo. Escritores, você pode citar aí de preferência algum escritor, alguma coisa que seja autoridade no tema, não é? Autoridade no tema. O que é uma autoridade em um tema? Autoridade não é que eu sou autoridade, como distintivo, não. Autoridade no tema é aquele que conhece, que sabe que pode falar sobre o assunto. Às vezes não precisa ser alguém importante. Pode ser que a autoridade no tema seja, que estava ali nos textos motivadores, depoimentos de pessoas, voltando àquele exemplo do aborto que nós trabalhamos já em vídeos anteriores, mulheres que fizeram aborto. Isso é uma autoridade no assunto, uma mulher que conhece bem sobre aquilo que fez, sabe dizer como era a clínica, como foi o processo, quais foram as dores e pressões sociais que sofreu e etc. Então, uma autoridade no assunto é alguém que entende sobre aquele assunto, né? Deixa de ser só você dizendo como era no senso comum, passa a ser alguém que entende. Outras alusões, obras e produções artísticas, como dissemos, né? Você pode citar livros, trechos de livros, poemas, você pode citar os autores, né? Por exemplo, um Orwell, um Aldous Huxley, um Isaac Asimov, um Essa de Queiroz, um Machado de Assis,
uma escultura, um teatro, por exemplo, na escultura você tem Rodin, não é? A característica aí da sua obra, né, escultural. Da Vinci, Shakespeare, Brecht, pode procurar aí também, Aleijadinho, das referências brasileiras, não é? Teatro, cinema, etc. Do cinema você pode citar o Chaplin, o Orson Welles, o Quentin Tarantino, etc, etc e etc, não é? Você pode fazer alusões a exemplos, no caso, exemplos concretos, exemplificações concretas, não é? De fatos. Você pode citar aí alguns casos que sejam análogos àquele que você está trabalhando, experiências que sejam bem ou mal sucedidas, né? Quer um exemplo? Ó, você está vendo aí na sua tela, né? O exemplo, você está falando sobre drogas, etc. Você dá um exemplo da lei seca, da legalização de drogas aí. Você está falando sobre aborto, você dá aqueles exemplos como eu já citei, de Portugal, etc., Estados Unidos. Você está falando sobre armamento, né? Aquele falando sobre a flexibilização das armas, do porte de armas. Falando sobre políticas afirmativas, não é? O Joaquim Barbosa, que foi um exemplo que foi utilizado. Quais são os prós, quais são os contras de usar exemplos no seu texto? Pró, coisa boa de usar exemplo, ele enriquece, né? Não só exemplo, tá? As alusões como um todo. As alusões a obras filosóficas, a obras literárias, artísticas, autoridades no assunto, exemplificações, enriquecem teu texto. Demonstram um conhecimento maior sobre o assunto, ou de mundo mesmo, né? Você conhece mais coisas. Tem uma força de verdade maior do que a força do senso comum, bem maior, porque não são meras emissões de opiniões, meras citações de coisas óbvias, não é? Quais são os contras? O que pode ser contra aí usar esse tipo de argumento, né? O que é difícil, complicado? Dá uma olhada aí, né, que eu estou falando para você. É quando eles requerem uma cultura, requerem um certo repertório, você tem que conhecer coisas para poder falar delas. Necessita também uma boa capacidade de interpretação para conseguir relacionar corretamente uma alusão ao teu texto. E também tem que ter um certo cuidado com a coerência entre essas ideias. Quer ver uma coisa interessante? Eu dei uma dica lá no grupo, né, sobre aplicativo aí que mostra para você citações que podem ser usadas, citações curtas para serem usadas em textos de acordo com os temas. Aí você vai lá e pega um que muita gente usa, né? Aquela do Thomas Hobbes, virou lugar comum já, o tal do homem é o lobo do homem. Só que você está defendendo no seu texto um liberalismo, estado mínimo para determinada questão, e o homem é o lobo do homem faz parte de uma obra do Thomas Hobbes em que ele defende porque que tem que ter estado no mundo, né? Para o homem. Porque o homem é o lobo do homem, precisa ter um agente regulador dessa relação. Olha a incoerência, não basta, você tem que conhecer aquilo que você está falando. Esse é o contra que existe aí dentro da ideia das alusões. Vamos para os dados científicos. Dados científicos, né? O que é usar um dado científico num texto? É você se valer de dados levantados com métodos de pesquisa, né? Pesquisa que tem método, certo? Científico. Pesquisa de opinião, por exemplo, né, se faz aí, etc. Uma pesquisa, o censo brasileiro, uma pesquisa que tem método, quantas pessoas foram entrevistadas, por que foi feita essa pergunta, por que não, etc. e etc. Então você vai usar como exemplo os dados, né? E isso é algo que foi comprovado por um estudo, então você tem uma força de verdade muito grande, não é? Porém, tem prós e contras. Não tem muito que você fica falando sobre o que são os dados. São isso, né? Esses dados. Mas os prós e os contras são extremos, né? Você nota que do senso comum passando pela alusão, agora nós chegamos ao extremo. Em que? Qual é o pró? É muito forte um dado de pesquisa. É quase inegável quando você tem ali um número que comprova determinada questão. E as pessoas adoram números que comprovam. Uma coisa é você dizer que a educação é fundamental para o desenvolvimento. Outra é você mostrar o ranking dos países mais desenvolvidos e a pessoa conseguir ver, relacionando ao ranking dos países que têm maior investimento em educação, que eles são muito próximos, quase iguais. Aí a pessoa fala assim, nossa, realmente é verdade. Não é? Força de verdade muito grande. Porém, quais são os contras?
É difícil você conhecer dados científicos, você ter isso à mão. É muito mais fácil quando você está escrevendo um texto que você pode consultar, ir atrás, pesquisar, buscar esse dado, que é quando você está escrevendo um texto no vestibular. Você vai utilizar isso quando os textos motivadores te trouxerem. O Enem faz muito isso, ele traz para você dados concretos, lá com números e etc. Você pode, de repente, lançar mão no teu texto, mas é difícil saber eles de cor. Eu vou lançar para você, então, aí na sua tela, uma animaçãozinha que eu fiz, né, uma artezinha, sobre essa força de verdade e os tipos de argumentos que nós utilizamos para você ver quais são mais usados, qual é a força de verdade que eles têm, etc. Para a gente tirar algumas conclusões. Olha só, né? Você vê que na base da pirâmide você tem aí os argumentos de senso comum. Esses argumentos de senso comum são muito usados, porque é fácil localizá-los, fácil ter à mão, é fácil dizer alguma coisa de senso comum ou raciocínio lógico. Mas você nota aí pela nossa seta que surge ao lado que a força de verdade não é muito grande, né? Ela é muito pequena, na verdade. Depois vem aí em amarelo, ó, as alusões. As alusões já ganham, olha só a seta, ganham em força de verdade, em volume de força, mas são bastante usadas também, não tanto quanto os de senso comum, não é? Tá quase pau a pau aí, se você ver, porque as pessoas vão buscar as alusões para dar realmente respaldo ao seu texto. Então usam muito, são mais usadas do que o que virá depois. Mas elas têm assim uma certa dificuldade de se ter o repertório para usar. Diferente dos dados concretos que está lá no topo da pirâmide, porque são menos usados, são pouquissimamente utilizados, mas tem, olha só, a força de verdade maior. É quase uma certeza aquilo que eles afirmam, não é? Então, como tudo na vida, aquilo que é mais fácil estar à sua mão, né, é menos forte, traz menos recompensas, tá certo? Então, professor, a conclusão que nós tiramos eu tenho que usar só dado científico, que aí meu texto, pá, lacrou, oprimiu, 1000. Rimou, que não é assim que funciona. O que se pede no vestibular é que você faça uma articulação entre argumentos diversificados para defender um ponto de vista, porque na vida a gente não fica o tempo todo lançando mão só de dado científico, a gente pega o senso comum, passa por alusões e comprova com dados científicos. Então o segredo é mesclar os tipos de argumentos, fazer uma articulação entre eles, criar uma argumentação que segue um caminho lógico e que cada argumento traz uma perspectiva nova, diferente, que amplia aquilo que o anterior havia trazido e segue adiante, não é? Vou dar um exemplo para você, olha aí na sua tela, né? O tema é legalização de drogas. Aí você começa a dizer, né? Sua tese é: devem ser legalizadas, reguladas, tratadas como um problema de saúde, não como crime, considerando os fatores culturais e exemplos. É a tese que vai ser defendida. Olha o caminho argumentativo que você pode seguir. Primeiro, você pode trazer um senso comum, dizer que a guerra e a proibição aumentaram a violência, e com esse senso comum de que guerra aumenta a violência, porque a guerra é violência, gera violência, olha o senso comum, você faz a alusão histórica da lei seca nos Estados Unidos, por exemplo, e da guerra às drogas na Colômbia, né? Tem aí, né, quem lembra do Narcos, né, do seriado. Depois, no outro parágrafo, você cita um fator cultural relacionado a isso. Desde sempre o homem usa psicotrópicos, você pode usar o exemplo aí da ayahuasca, não é? Em rituais religiosos. E dá um outro exemplo, de novo você está fazendo alusão à lei, não é? Olha só, alusão que traz alguma coisa relacionada ao fator cultural, amplia aquilo. Lei antifumo, que não proíbe, mas que limita o uso do cigarro e traz educação, que foi mais interessante e trouxe mais resultados do que proibir aquilo, né? E terceiro, você pode usar exemplos aí, por exemplo, da Suíça, de Portugal, onde houve descriminalização do uso de drogas e associado a cuidado em saúde, e isso provocou, olha o raciocínio lógico, né? Se aconteceu isso, então ocorreu uma diminuição do uso,
Pode colocar aí mais ainda o exemplo de Estados Unidos e Uruguai, a regulamentação da produção, que gera impostos, trabalho, etc. E pode até fechar com uma alusão filosófica, colocando no quarto passo aí, Kant, que diz, né, Immanuel Kant, que diz que o homem é o que a educação faz dele, que amplia aquilo que já foi dito nos outros parágrafos, não é? Vamos fazer exercício então, para finalizar essa relação nos argumentos, essa introdução. Agora você sabe quais são os tipos de argumentos, quais têm mais força, menos força, você vai começar a usá-los mais conscientemente. Então, exercício 1, olha aí na sua tela. Lembra do texto que você analisou no exercício do último vídeo? Então você vai fazer a seguinte pergunta, né, com relação a esse texto. Quais foram os argumentos que ele utilizou? Você consegue identificar os tipos desses argumentos? Naquela análise, você viu quais eram os argumentos, quais foram os tipos. E o exercício 2, de novo, vamos escrever mão na massa. E o texto que você escreveu? A gente está falando daquele texto que era um texto jornalístico, que você analisou primeiro o que o autor fez, depois reescreveu com o seu ponto de vista. O que você escreveu, quais foram os teus argumentos? Que tipos foram os de argumentos que você utilizou? Será que é possível melhorar esse texto? Isso é muito importante. Manda ver, melhora o teu texto. Corrigir os erros é o que faz a gente deixar de repeti-los. Não adianta nada ver que eu poderia ter feito uma coisa assim, no próximo eu faço. Você não vai fazer no próximo. Você vai fazer do mesmo jeito que você fez nesse. Porque se você não pegar aquele texto que você viu, que você analisou, viu com o professor, que faltou alguma coisa, que a palavra estava escrita e não refazer, não internaliza, não memoriza, não fica na sua cabeça o novo jeito, você não aprende a nova forma de fazer e continua patinando no mesmo erro, certo? Então refaça e melhore, que os próximos que vão ser feitos vão ser melhores do que aqueles que já foram até refeitos. Olha que lindo, que filosófico, não é? Resuminho do vídeo de hoje não, né? Deste vídeo. Resumo desse vídeo, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma introdução sobre os tipos de argumentos, quais são os seus tipos e como que eles podem ser usados, né, nos seus textos dissertativos e argumentativos. Vimos quais são os prós e os contras de cada um deles, vimos qual é a força de verdade que cada um deles tem e que eles podem e devem ser articulados no teu texto dissertativo argumentativo, ok? No próximo vídeo, o que nós veremos no próximo vídeo? No próximo vídeo, nós faremos um resumo do que vimos neste módulo. Estamos fechando o nosso módulo, né? Também não pense que isso vai ser fútil, então não preciso nem ver porque ele só vai resumir. Não, vou dar boas dicas para você de como você ampliar o seu vocabulário, o seu arquivo de argumentação, certo? E vou apresentar o que vai ser visto no módulo 2, que é o interpretando, entendendo a proposta de redação. Se você viu nosso vídeo até o fim, agradeço e peço. Gostou? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. Gostou ou não gostou? Comenta e diz por que isso é importante para nós, certo? Inscreva-se no canal, ligue aí o sininho para receber as notificações de lives, de vídeos novos, de lançamentos, etc. Se você não faz parte, não contribui ou não assina nenhuma das modalidades, veja na descrição como você pode ajudar, como você pode participar disso, como você pode ter acesso ao grupo do Facebook, ter acesso aí a temas diferentes, a vídeos exclusivos, a materiais exclusivos que vão dar apoio e melhorar a tua nota do vestibular, ok? Agradeço mais uma vez e espero você nesse último vídeo que fechará o nosso módulo 1 e começaremos em breve o nosso módulo 2, certo? Obrigado e até lá, meus queridos, minhas queridas!